Viva Bem Multimídia já estão conosco aqui para a live desta noite, e já lembramos logo no início aqui, que assim que encerrar a nossa conversa com o Dr. Denis Dapper Cunha, nós vamos ter o vídeo na íntegra pelo IGTV do Instagram, e mais tarde à noite, ou amanhã, no mais tardar, teremos também o vídeo disponível no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Então, só para que outros possam também ser orientados e participar assim conosco, né? Alguém está chamando você, Denis. Eu acho que chegou alguém aí. Ok. Gente, o tema desta noite, para quem está conosco a convite ou do Dr. Denis ou nosso do Viva Bem Multimídia, é extremamente importante para esse período que nós estamos vivendo da pandemia. A psiquiatria já é uma área bastante exigida, principalmente no aspecto emocional, mas eu diria também físico, espiritual, para quem optou por esta área de trabalho, como é o caso do Dr. Denis. Mas eu imagino que esses últimos 6 meses, quase 7 já, foram muito mais complicados e exigiram uma dose extra de toda a atenção de um profissional para esta área. Então, por isso eu agradeço ao Dr. Denis por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Denis. Com certeza, mesmo aqueles que vão nos acompanhar depois, quando tivermos o nosso vídeo disponível, vão poder aproveitar muito os conselhos, as orientações, esse teu testemunho de vida e de trabalho que tens feito aqui em outras cidades próximas de Novo Hamburgo, dentro do teu trabalho. O microfone é teu, a câmera para saudar os nossos internautas, por favor, Denis. Muito obrigado. Agradeço aí o convite aí, pastor Heitor. Estou muito lisonjeado com a ideia, com a proposta. Quero desejar também uma boa noite para todo o pessoal que está junto aí nessa live, né? E vamos tentar desenvolver esse assunto que é premente, né? Tão importante nesse momento de pandemia e de conflitos, né? De todos os tipos, de ordem política, enfim, e de saúde também, né? Eu Mas acho muito obrigado aí. eu acho que essa palavra que você acabou usando, ela define bem. Nós estamos vivendo meses de muito desencontro de informações, e isso deixa as pessoas extremamente confusas, obviamente. Não só a questão dos protocolos, a questão de medicamentos, a questão de prevenção, e a pessoa que já está, de repente, com alguma necessidade, já está sendo acompanhada num trabalho psiquiátrico. Você tem notado, Denis, que essas pessoas talvez tiveram um plus, algo que complicou ainda mais a realidade deles, porque você faz atendimento consultório, mas você atende também outras áreas sobre as quais nós queremos falar. Como você, como profissional, tem sentido esses últimos meses, Denis? Eu tenho percebido não só o sofrimento daquelas pessoas que já vêm tendo assim já um diagnóstico prévio, tem aumentado esse sofrimento assim, né, tendo crises mais importantes de não só de depressão, mas de estresse, ansiedade, insônia. Essas pessoas que têm um sofrimento psíquico já que vem em tratamento, a gente acompanha na clínica, né? E que explica o fato de terem aumentado a incidência, a taxa de muitos pacientes que tentaram suicídio este ano, né? É notório e também é público, né, que a estatística das tentativas de suicídio multiplicaram N vezes, né? Então, o que a gente vê? Que nós estamos vendo um limite, né? Um limite do sofrimento humano, assim. Então, muitos pacientes sentiram assim o chão sair, perder o chão. Às vezes a família não tem uma estrutura, esse paciente Sim, não sim. tem essa background assim de pessoas, de amigos, de suporte, né? Suporte familiar, principalmente, né? E acabam entrando num desespero, né? Então, Sim. é bem visto isso, bem notório, tanto é que me lembro bem
no plantão que eu tive, foi em maio, a gente tinha 28 tentativas de suicídio, assim. Então, nós tínhamos cerca de 8, 10 casos de suspeita de Covid, mas no mês nós fechamos com 28 tentativas de suicídio na emergência do Hospital de Gramado, que é o Hospital São Miguel. Foi bem Agora, estas importante. pessoas, elas vêm já com esta característica, abrem o jogo dizendo, olha, eu estou aqui porque eu estou sufocado, eu estou na pior, eu preciso de alguém. O via de regra é o diálogo e a atenção do profissional, como no seu caso, é que acaba detectando que por trás, às vezes, de uma procura sem uma identificação clara, está também essa tentativa de suicídio. Quando vem ao consultório, é mais singela a questão da ideação suicida, que a gente chama, né? A ideação com plano ou sem plano, ela é muito singela e vem num contexto outro, de talvez problemas depressivos ou de drogadição, eventualmente também alguns transtornos, outros, bipolaridade, etc. Mas na emergência clínica que a gente faz também, né, a gente observa isso, que já é a tentativa em si. A pessoa, ela manifestou, ela tentou, ela usou lá 50, 60 comprimidos, ela fez algum ato, né, usou De uma tentativa. forma de tentativa e ela vem em emergência. E aí por isso que é de nítido, assim, na chegada, a pessoa que já nos traz declarando essa tentativa. Então essa estatística ficou, assim, muito notória e muito preocupante, né? A gente está preocupado com o Covid, está preocupado com a situação econômica, está preocupado com a nossa situação Uhum, social, mas sim. aí vem mais a questão do sofrimento psíquico, né? Que está pesando para todas as pessoas, né? É, a gente colocou isso no começo, via de regra, para pessoas que não conseguem, às vezes, carregar sozinhas um peso. E nós não estamos falando apenas agora desse tempo da pandemia, mas para quem a vida, via de regra, já é cansativa, já é pesada, já teve problemas na família, já teve problemas profissionais, já teve problemas de ordem pessoal, de não acertar a vida consigo mesmo, o olhar interior. Mas quando entramos de uma hora para outra, sem aviso prévio, numa situação onde ainda entra a questão da pandemia, a gente pode imaginar o burburinho que isso significa, de repente, no pensar, no sentir da pessoa que já não estava conseguindo tirar de letra, como se costuma dizer, a sua realidade vivencial. Como é que o profissional detecta isso e como chegar de fato para poder ser uma ajuda, sem, vou usar uma expressão entre aspas aqui, sem espantar a pessoa, porque infelizmente há um aspecto assim muitas vezes muito pesado com relação a consultar um psicólogo, um psiquiatra, procurar uma ajuda, né? E aí o profissional, eu imagino, muitas vezes ele tem que primeiro quebrar o gelo, vencer essa barreira, não? Uhum. Exatamente. Dentro desse contexto de pandemia que a gente está relatando aí, né, chamaram a atenção vários casos assim, de pessoas que disseram do temor do futuro. Né? Então, a gente está vivendo assim, uma apreensão muito grande. O que será, né, esse final de pandemia? Graças a Deus está melhorando muito o índice de casos, de pessoas complicadas, né, usando CTI, usando recursos mais de alta complexidade. Mas o que me chamou muita atenção, um caso que é do consultório, que a gente faz psicoterapia, né? Então, esse rapaz jovem me disse que, por estar em isolamento, né? Isolamento com a mãe é doente, um paciente oncológico, e ele não poderia sair, não poderia fazer nada, não poderia deixar de se cuidar, o tênis quando entra em casa, a máscara o tempo todo, álcool gel o tempo todo. Ele me confessou na última consulta que ele achou que nós estávamos passando uma proximidade ou chegando num fim de mundo, né? Será, nossa, meu Deus, eu estava achando que ia ser o fim do mundo, não sabia mais o que ia ser. Então ele se entregou, assim, jogou a toalha e se dedicou àqueles cuidados obsessivos, né? Com a mãe junto no mesmo apartamento e ele ficou isolado. Ele tá mais de 4 meses preso dentro de casa, né? Largou o trabalho, largou tudo
em função a mãe também tinha um tumor, então ela fazia quimioterapia, ele não poderia também expor a mãe dele, né, tendo esse contato externo, e Sim, sim. agudizou muito isso. Então eu disse, meu Deus, eu acho que eu estava pensando, doutor, a última vez ele falou, eu estava achando que nós estávamos próximos do fim do mundo, naquele imaginário dele de E no depressivo. imaginário dele. Então, assim, a gente realmente tem uma sensação esquisita, pastor, que a gente está vivendo um momento ímpar, assim, né, de muita complexidade, de doença epidemiológica e doença particular, que nesses casos que a gente acompanha em consultório, a gente consegue abordar isso, a gente consegue colocar isso, consegue chamar atenção para uma questão mais realista do que que cada um vive, né? Então, a sensação estranha é essa, que a gente está num cinza, né? Porque a gente não tem certeza do que esse Covid traz exatamente, né? Está trazendo, agora estão ficando muito mais claras as consequências da infecção e Sim, a repercussão a nível social, mas é o que eu estou vendo isso, que pensando bem, refletindo bem, a gente está vivendo uma contradição, que é muita informação, e a informação em excesso ela causa desinformação, né? A pessoa fica desorientada e como um jornal diz uma coisa, uma TV diz outra, então a gente sim. está poluído pela informação, né? E selecionar o que é de fato mais fidedigno e mais correto e com uma isenção é muito difícil para nós, cidadão comum e a população em geral, eu imagino que tem essa dificuldade, porque a gente tem que cuidar das mídias que existem, as mídias que têm participação política, as mídias que são tendenciosas. Nunca eu imaginaria na minha vida, da faculdade, há 25 anos atrás, a revista The Lancet publicar um artigo científico, dito científico, né, fake, né, com Sim. informações manipuladas, com 90 mil casos inventados e contados por umas pessoas que não tinham capacidade técnica para distorcer a questão da cloroquina, por exemplo, né, que é uma questão bem polêmica, né. Então, assim, a gente está Sim. vivendo parece um mundo da mentira, assim, né. Então, a gente tem que selecionar muito bem essas questões, não deixar levar pela primeira impressão, né. A gente tem que ter uma avaliação constante das coisas que são nos ditas, que são nos informadas, porque essa história da fake news é outra falácia, né? Que usam esses termos, as palavras, para dizer o contrário, né? Então é muito É, de engraçado. um Assim. É, e, de um certo modo, a questão que se coloca, a pessoa ficando em casa, seja por orientação, seja porque todo mundo diz, ou seja por opção dela, de novo, ela se expõe. O caso que você citou, 3, 4 meses sem sair de casa, sem conversar com ninguém, e obviamente TV e Perdeu a internet namorada. acabam sendo, em muitos casos, a única opção. Ninguém quer estar por fora, então a pessoa vai Exato. buscar informação, mas infelizmente as fontes são inseguras, elas se desencontram ao invés de se encontrar, que deveria ser o essencial exatamente numa pandemia, que os veículos de comunicação, sabendo que as pessoas estão em casa e vão procurar, às vezes, se agarrar exatamente numa informação, numa novidade, um remédio novo, ou um estudo que foi feito, e a gente sabe que tudo isso está acontecendo, mas, ao contrário, tem deixado, inclusive, a classe médica, seja de que área for, psíquica, mental ou física, desculpem, para que a pessoa, o próprio profissional, às vezes, de repente, precisa se questionar e dizer assim, mas eu vou perder a confiança do meu paciente, quer dizer, ele já vem meio desconfiado porque parece que Uhum, ninguém traz solução, o que é que esse médico vai ter de bom para me dizer, né? Eu acho extremamente uhum, desgastante para a classe médica, mas na tua área que lida com o mental e o emocional, eu imagino que é um problema duplicado, não? uhum. As pessoas já vêm com um certo Sim, receio sim, e não sabem exatamente se vão ganhar os medicamentos que são mais adequados. Já tem uma insegurança em relação a X, Y, Z, medicamentos usados que, digamos assim, e também são tirados o crédito momentaneamente, agora depois o crédito retorna
Sim, aos medicamentos que se comprova com mais estudos, mais aprofundados e mais fidedignos, medicamentos de fato efetivos, né? Tanto como a ivermectina, que se mostrou agora muito boa, associada à azitromicina, zinco, que na Suíça eles usam bastante, associado à vitamina D, que diziam que a vitamina D era uma coisa, uma perfumaria. A vitamina D é altamente efetiva para melhorar a imunidade e sim. prevenir a complicação da doença. Por fim, também até a hidroxicloroquina. Denis, nós deu uma travada que nós perdemos o último, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Sim. tá me ouvindo? Deu um Deu gap. uma travada, eu acho que o último pensamento, para a gente não perder o fio da meada, se Ah, tu sim. ficou É, travado e a gente não conseguiu acompanhar não, o áudio, né? claro. Muito peculiar isso, né? Que com o tempo, com o passar do tempo, com essa análise mais pormenorizada que nós temos, as coisas vêm se confirmar efetivas, né? Eu não sei se conseguiste escutar o que eu falei da vitamina D, né? Que a princípio era uma perfumaria, era uma coisa cosmética. A vitamina D que se usa na terceira idade, pós-osteoporose, não é bem assim. Tá? Tem N coisas que estão sendo investigadas e tem pesquisadores no mundo inteiro, grupos de pesquisa o tempo todo, dia e noite, raciocinando em cima das possibilidades, não só de uso de medicamentos in vitro, mas também fazendo experimentos clínicos em humanos, né, controlados. Então, assim, a gente tem esse potencial, o ser humano tem essa capacidade de se superar. Então, mas a hidroxicloroquina é muito criticada. Sim, tem pessoas que usam a hidroxicloroquina há muito tempo, né, durante muitos anos, por uma doença crônica, um lúpus, um reumatismo, e ninguém nunca disse para eles, você não deve usar. Então, hoje, com essa ponderação do que é sensato, com bom senso, a gente pode medicar as pessoas sem medo, né? Infelizmente, a minha classe vive também uma espécie de contradição, assim, não por culpa dela, mas por um sistema também das instituições, que são pautadas, né, por questões políticas. Muitas vezes a nossa classe entra em contradição e as linhas, as correntes de pensamento são conflituosas, né? Eu sei de colegas meus que não são a favor de que se use o kit do Covid, como a gente chama lá em Gramado, no Hospital São Miguel, que a gente usa azitromicina, a gente usa a vitamina D, a gente usa zinco, prednisona, metilprednisolona, a gente usa a hidroxicloroquina, a gente usa ivermectina, inclusive a colchicina, por pasmem, a gente usa todos os medicamentos que têm alguma evidência, porque a Sim. associação efetiva, precoce desses medicamentos, bem usados no momento certo, especialmente no início da infecção, que a viremia está presente, está querendo adentrar a árvore brônquica, como a gente chama, os Uhum. tecidos pulmonares, Sim. ali que a gente tem que eliminar. Então, porque não sei se vai dar certo. Se você tem uma arma, você tem que usar a arma que você tem. Se o bandido está no portão, ele quer pular a grade, você vai esperar ele entrar ou você vai jogar um pau ou dar um tiro ou chamar a polícia? Você tem que usar a arma que você tem. Então, infelizmente, as pessoas estão sendo muito comodistas e nós temos que tomar atitudes para melhorar, não ficar passivos, né? Se você quiser mudança e melhora, você tem que se movimentar, né? Então, eu acho que é uma defesa, né? Eu defendo, porque desde o início eu estudei isso, eu sempre fiquei em cima dessa questão, porque eu não concordo com essa questão de ficar em casa, né? Porque por Uhum. ficar em casa, eu estou com um amigo meu, o seu Breno, né, no hospital, lá em Regina, na UTI, porque mandaram ele para casa tomar prednisona e azitromicina e paracetamol. Isso aí não é certo, isso não é ético. Não Então, assim, fecha o pacote, digamos assim, né? fechou que ele evoluiu, ficou semanas, fez o teste, deu falso negativo, ele acreditou Sim. no teste falso negativo e foi enganado, assim como tem muitos pacientes que fazem o teste e acham, mas ele tem sintoma, ele Uhum. tem pelo de gato, tem rabo de gato, faz miau, aí qual é a dúvida? Você vai esperar um teste da China para dar o remédio?
qual é que é a postura que nós temos que ter? Nós temos que medicar, porque esse medicamento, felizmente, né, eles são antivirais que agem no H1N1, eles agem também no vírus sincicial respiratório, que é o vírus grave, adenovírus, né, o vírus da gripe, como a gente está falando, no H1N1, que vem depois do H1N1, e também age no corona. Então, qual é que é o prejuízo em usar um antiviral e um antibiótico quando nós sabemos que nós vamos pegar, muito provavelmente, parasitas ou micro-organismos, no caso, que vão se entregar e dar uma boa resposta clínica? Qual é a dúvida? Eu pergunto. Então, Denis, acho que uma outra coisa... Sim, efetivos. Uma outra coisa que se torna um fator complicador, vamos tomar os dois exemplos que você citou, ivermectina ou outros, né, da área, e a questão da vitamina D. As pessoas, por causa das informações que têm vindo pela internet, pela mídia, eles juntam diretamente essa medicação com a pandemia, com o Covid-19. E a vitamina D, pelo menos há 20 anos, ela é estudada com N protocolos, com provas científicas, porque a imunidade do povo brasileiro, em particular, mas no mundo todo, tem sido comprovado que a vitamina D falta, né, na vida das pessoas. Está sempre baixa, né? A baixa imunidade as expõe a outras coisas. Uma coisa a mais, a qual ela está exposta, é agora a pandemia do Covid-19. A mesma coisa com a ivermectina, que há décadas é usada para N outras coisas. Aqui e no exterior, eu tenho acompanhado, por exemplo, notícias sobre a situação na África. A África, que foi, no começo da pandemia, dito inclusive pela Organização Mundial da Saúde, que seria um dos piores continentes. A Etiópia, por causa da realidade de pobreza, teria casos fantásticos, e a coisa não aconteceu. É o índice menor que existe. Seria massiva a mortalidade. É porque eles são, por causa de outras doenças que são comuns ano a ano, como a malária, como outras coisas, eles têm como princípio se tratar, procurar o sol, estão no sol, a vitamina D é com índice maior, mas também o uso da ivermectina. Então, eu acho que o grande problema é ligar, por exemplo, ivermectina e vitamina D só à questão do Covid, o que não é verdade. Faz décadas que ambas as coisas são orientadas, mas agora criaram esta redoma de que isso aí é inventado por não sei quem, por causa do Covid não há prova científica, o que não é verdade. É bem isso, pastor. A gente está nesse momento assim de conflito, né? E a gente tem que pensar positivo e as pessoas têm que ter fé, encontrar a saída para o seu problema particular, mas principalmente assim fazer uma seleção das informações que nos chegam, né, pelas diversas mídias, né, e tentar não fazer um julgamento estereotipado, né, porque isso aqui é só para isso, não serve, e fazem piada ainda por cima, né? Como um colega meu disse, eu vou dar remédio de vermes, né, vira uma piada pronta, assim, mas aí nós temos que ser um pouco mais sensatos e pensar, né, raciocinar no potencial que nós temos de resolver as coisas, né? Aí você quase, né, Denis, tem que responder também para vermes. Exato, por aí. Informar, ver os protocolos que já estão por aí, mas eu acho que você citou algo extremamente importante, que eu acho que é importantíssimo para vocês, como profissionais da área, é sabendo da realidade de cada paciente que vem procurá-lo, seja como no teu caso, no atendimento clínico, ou seja no emergencial, de procurar a melhor solução possível e o mais rápido possível, porque são questão de dias. 2, 3, 4, 5 dias no máximo podem fazer a diferença para mudar o quadro para melhor ou para definitivamente encaminhar a pessoa à própria morte. Isso complica. Eu posso imaginar a cabeça de vocês, às vezes fica um turbilhão também, né, Denis? É fazer tudo, nesse caso a estratégia é fazer o máximo para não chegar na máscara, ou no tubo, ou ir para a CTI, né? Se chegar na CTI, a coisa complica muito. Pois é, essa foi uma crítica que houve num determinado momento, logo no primeiro, segundo mês da pandemia, de que, de fato, para evitar
o colapso, como era chamado, de que os hospitais e as UTIs estariam superlotadas, a história dos famosos hospitais de campanha, que em muitos lugares foram uma frustração tremenda, só para citar São Paulo, que terceirizou o serviço Uhum, dentro uhum, do estádio do Pacaembu, acabou não sendo usado porque foi feito um uhum, contrato em que a empresa ganharia pelo número de pessoas que iria atender. Quando começou a dar uhum. prejuízo, porque não vinha paciente, simplesmente desarmaram o circo e foram embora. Quer dizer, o povo que então ouve essas informações, escuta, vê tudo isso, ele perde a Uhum. confiança no final em todo mundo, É, no meio de comunicação, no profissional que tenta de repente orientá-lo e em qualquer pessoa que queira ajudá-lo. E isso é um sufoco, assim, é uma pressão muito, muito, muito grande. Né? uhum. Eu acho que em É, muitos casos que você deve ter atendido, deve ser assim, a gente poderia usar a expressão, a pessoa vem tipo uma panela de pressão que está é. Já foi no fumegando por lá. posto, uhum, já foi na emergência uma vez, já foi na emergência duas vezes, já foi no Regina, já mandaram embora. Então, não é falar do Regina, né, mas assim, vários vieram no consultório me pedir socorro, né, porque não estavam tomando medicamento, ninguém prescreve, infelizmente colocaram a receita controlada, né, para esses antibióticos aí, esses medicamentos imunomoduladores também, né, via receituário controle especial, então tem que ter carimbo, tem que ter assinatura e acompanhamento médico. No caso, esses vários que nos procuraram, né, nos relataram, olha, eu fui lá e a pessoa me mandou embora, olha, eu fui lá e a pessoa não me fez o exame, olha, eu fui lá, não me fizeram a tomografia. Então, assim, uma boa conversa, uma boa consulta, um bom exame físico, tu define o caso 80% das vezes, né? Então, Sim, a gente tem que tentar pensar, sim, que existe uma maneira de resolver. E, mas eu fui numa, não fui no outro. Às vezes a pessoa desiste, vou ficar em casa, tá bom, então vou ficar em casa. Mas só que ficar em casa é uma atitude passiva, não é uma atitude ativa. sim, E sim. esse ficar em casa é que está derrubando muita gente. Tanto é que na Argentina, você sabe, as últimas informações, que as pessoas estavam com maior lockdown da América, praticamente, né? E maior taxa de mortalidade de casos, aliás, taxa de efetividade de contaminação e a maior taxa de mortalidade, tanto é que a curva a curva da Argentina está ascendente, né? Ela vai ascendendo. Então, por quê? Porque o lockdown não funciona, o lockdown não é uma atitude lógica, até nós falamos antes, né? É ruim para a saúde mental, mas também para a saúde física e para a questão da pandemia, né? E depois também é usar um termo ou um padrão como lockdown, fica em casa, etc., etc., sem distinguir entre faixa etária, comorbidades, porque a realidade de alguém mais jovem que está exposto e alguém aos 80, 90 anos, É mesmo que não outra. tenha comorbidade, mas a própria idade avançada em si, Uhum, emocionalmente também significa e significa muito. Eu posso imaginar uh, uh, pensionatos, outros casas geriátricas onde pessoas de idade estão uhum. isoladas da família, que era a única coisa que às vezes com idade avançada ainda Tinha. tinham, e isto agora Uhum, está passando dos 6 meses que os familiares não podem visitar, para o exato. bem deles, mas nem sempre para a compreensão deles. Né? Essa é a Exato. dificuldade. Uhum. A gente teve vários casos aqui em Novo Hamburgo, né, de idosos que estavam em casa geriátrica e deu a caso, assim, de infectarem, né, então, e, inclusive, umas pequenas surtos, assim, né, então, esses vários casos, infelizmente, ocorreram. Então, assim, imagina o sofrimento, você não só não tem a visita, porque a visitação foi proibida na imensa maioria, as geriatrias não poderiam mais, Podem receber. mesmo que a vigilância não fosse fazer a vigilância ativa lá, Sim, em sim, loco, a orientação era essa, é que não pudesse haver a visitação de familiar e que, inclusive, os profissionais técnicos lá trabalhando, vinculados a essas geriatrias, teriam que fazer a higiene máxima e o cuidado máximo com proteção dupla, né? sim. E o tratamento preventivo.
que é tomar um medicamento mesmo que você não tenha, né, que é uma boa estratégia de resolver. Nós da saúde fazemos Sim. isso, né? Todos nós da saúde no hospital fazemos isso, tomamos lá nossa ivermectina a cada 15 dias, né? Então, essa estratégia era orientada, mas deu acaso, inclusive, teve uma cidade aí que você deve ter ouvido falar, faleceram 10, né? Num residencial aí. Sim. Aqui também, eu acho que teve um outro residencial que teve 6 ou 7, se não me engano. Mas, assim, são pequenos, é a aglomeração daqueles que estão doentes com os não doentes. Então, é isso que nós temos que pensar que é mais lógico não ter, né? Esse lockdown de aglomerar não resolve, né? Piora. Pois é. E aí também, de novo, é a dúvida para a pessoa, porque quem está dizendo, supostamente, é alguém que sabe o que está dizendo, seja da área da saúde, seja da área administrativa, prefeitos e governadores, ou seja, na área federal, e no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, vem números que derrubam aquela teoria. Mas daí outros vêm exatamente na questão do lockdown e dizem, tá, mas se vai resolver, quem é que está estudando como é que foi nos outros lugares? E aí, de novo, vem contradições. Há países que não fecharam em momento algum, nem escolas, nem restaurantes, apenas questões higiênicas e evitar a aglomeração, e não fecharam. Suécia é um caso, não fechou porta nenhuma, Exato. teve aulas normais até entrar as férias de verão em junho, e já estão agora em setembro retomando vida normal. A gente tem contatos com pessoas onde isso aconteceu, e os números são mínimos, como outras gripes e viroses que têm passado ano a ano em diversos lugares. Não? Também se sabe que seria o caso aqui, mas, infelizmente, há As protocolos. escolas não funcionam. É. Pois é, essa é uma das grandes confusões agora, né? Porque redes municipais em vários municípios, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas em outros lugares, de fato, simplesmente dia 17 e 18 de março encerraram e não fizeram nada. Sempre o argumento foi poucos têm recurso de internet, por exemplo, para acompanhar aulas midiáticas, né? Mas para outras coisas se tem dinheiro, e isso começou a criar uma confusão muito grande. As escolas privadas tentaram reverter o quadro junto à Secretaria Estadual de Saúde aqui no Rio Grande do Sul, e a coisa ainda não está decidida, inclusive dividindo as próprias direções de escolas que dizem se tal escola está preparada, então que abra e assuma as consequências, mas a nossa escola, também na rede privada, diz aqui nós não vamos abrir. E aí a questão dos pais, eles também têm opinião. E muitos dizem, se é para mandar na dúvida o filho de volta para a escola, prefiro continuar cuidando dele em casa. Né? Entre crianças, jovens, adultos, qual tem sido a incidência maior, não só do teu atendimento, mas você está em várias áreas, tem atendido hospital, tem atendido clínica, tem atendido como agente comunitário também, mais próximo da população mais carente, onde a incidência tem se tornado maior, Denis? É importante essa questão e é como se fosse um mapeamento, né? Onde é que anda esse vírus e quem é que realmente está de fato sendo afetado, né? Sim. A gente tinha essa preocupação, inclusive muito com as crianças, né? Que se confirmou que são, digamos assim, praticamente assintomáticas ou imunes, assim, né? Então, na prática, eu conversei com uma pediatra amiga nossa, colega da emergência, ela não pegou nem, até o mês passado não tinha pego nenhum caso, né? Então, realmente são raros casos, né, no público infantil, que seria 12 anos abaixo, né? Aliás, eu até perguntei lá no Clínicas também para a colega que trabalha lá, ela tinha 2 casos no Clínicas, né, isso há um mês e meio atrás, que era um caso de pacientes que tinham uma doença neurológica crônica e uma que tinha um problema também respiratório crônico, com uma fibrose pulmonar, se não me falha. Então, assim, eram 2 casos que estavam na UTI pediátrica lá, do HC, né? E que eram casos, assim, que chamavam atenção, que eram preocupantes, que eram os casos que eles estavam se envolvendo. Mas aqui no Novo Hamburgo não tinha tido na emergência nenhum caso.
Então, eu acredito que nesse um mês e pouquinho aí não houve também, né? Então a gente fica mais tranquilo, né? Eu tive Covid há 2 meses atrás, o meu filho eu acho que deu 2 espirradas e na outra semana estava jogando bola igual, então não teve nada com ele, porque ele está sempre pendurado em cima de mim, não tinha nem, mesmo me isolando, eu não conseguia evitar que ele viesse pular em cima de mim. Então, ainda bem que ele não desenvolveu. Então, Foi essa criado? população jovem não tem, Não, não. né? E outra dúvida que sempre surgiu desde o começo é que o percentual X da população precisaria estar contaminada para que se resolvesse o problema. Quer dizer, Sim. então, o tal de fica em casa, que tem as suas vantagens por um lado, principalmente para quem tem Uhum. comorbidades e idade avançada, mas por outro lado, se é assim, que somente vai passar quando o percentual for alcançado, então nós estamos empurrando para um Para ano, frente. 2 anos, 3 anos e a Uhum. taxa nunca será alcançada. Isso de novo cria medo e confusão. As pessoas têm medo de sair porque não sabem com quem vão encontrar na rua, mesmo que usem Exato. álcool gel, mesmo que usem máscara, mas sabe como é que é, Uhum. né? Então, Uhum. é muito importante essa questão que você colocou de que, de fato, tem que se... E o nosso tema proposto para essa conversa foi exatamente isso, que carinho e atenção precisam ser redobrados para todas as pessoas, em todas as realidades. Eu creio que você tem, Uhum. um bom exemplo, tem experimentado isso de forma fantástica. E quando um profissional age nessa proporção, com certeza, ele também inspira confiança naqueles que estão procurando, seja onde e de que maneira o estão procurando, né? Uhum. Sim. Você falou do Você, público, né? Confirma sim, que na terceira idade realmente os casos são muito mais numerosos, muito mais proeminentes e muito mais rápidos, né? Eu peguei dois senhores de meia idade, senhores, 48, 49 anos, e nós internamos os dois com pneumonia bilateral, assim, um velamento pulmonar praticamente todo o pulmão, assim, com risco de vida. Então, esses dois que eu internei eu achei peculiar, que eles trabalhavam com o público, né? Tinha um comércio, outro tinha um restaurante. sim, sim. Então, eles estavam expostos, assim, a cara a tapa, vamos falar assim, de brincadeira, né? E eles Uhum. tinham contato com o público todos os dias, de diversos tipos, diversas maneiras, e os dois chegaram no hospital muito mal, assim, com falta de ar. Mas eles tinham realmente, assim, essa questão, se não tinham doença, como o idoso tem, uma pressão, uma cardiopatia, uma diabetes, isso eles não tinham, mas eles tinham a exposição excessiva à viremia, que é também outro fator importante. Se você está no meio e tem muito Covid, que tem muita gente circulando, que tem muita possibilidade de contato, de infectividade, obviamente você vai ser aquele sujeito que, mesmo que você é saudável, eu tomo água, eu durmo bem, pode Uhum. dar o acaso, porque a natureza, a questão genética também faz com que nós. Sim, deu uma travada de novo, Denis. Vamos aguardar normalizar aqui, né? Sim, eu te ouço, mas perdemos de novo um pedaço, né? Deles, dentro dessa ideia de cuidado e atenção redobrados pela época, pela situação, que conselho você daria? Estamos chegando ao final da nossa conversa, não quero te prender por muito tempo. O que é básico? O que a pessoa tem que ter em mente, tanto para ela mesma, como para alguém que ela esteja observando mudança de comportamento ou algum sintoma físico, ou seja lá o que for. Porque também não podemos ligar o primeiro espirro, a primeira tossida, ou até mesmo uma febre, de repente, obrigatoriamente a Covid. As outras doenças continuam acontecendo e também provocam dor de cabeça, provocam dor no corpo, provocam isso. Qual o conselho que você
daria assim nesses termos, Denis? Desculpa, pastor, acho que deu um gap aqui na internet, eu não ouvi muito bem o início da pergunta. Sim, o que eu disse é que exatamente devido a essas desinformações e dificuldades de lidar às vezes com a coisa, quando nós trouxemos como tema a questão de atenção redobrada, carinho redobrado, não? O que você daria como um conselho ou alguma coisa assim para que as pessoas todas, em qualquer situação que fosse, se começam a notar alguma coisa diferente com elas mesmas ou numa outra pessoa, porque a gente pode simplesmente também logo jogar tudo no Covid, mas as outras doenças que têm sintomas muito parecidos continuam acontecendo. Continuam levando pessoas para hospitais, continuam levando pessoas, inclusive, à morte. Então, para deixar a comunidade, o povo mais tranquilo, onde buscar ajuda e como buscar ajuda, o que é que você diria no último momento assim, Denis? Nem tudo é Covid, né? Então, mas aqui palpita isso, junto com as outras patologias, as outras viroses, os outros sofrimentos, né? Mas parece assim que, por aquilo que a gente falou, com o momento cinza que a gente vive, tem que ser pautado mais a solidariedade e essa atenção, né, para os próximos, assim. Nesse momento que a gente tem que resgatar um pouco da nossa fé nas coisas e trabalhar isso junto aos nossos, né, as pessoas que nos são caras, né? E então, se poderia se dar um conselho, seria esse, de não criar pânico, de não criar um estresse aumentado, que isso prejudica também, isso também é um tipo de patologia, né? Que muita gente vai sair dessa com estresse pós-traumático, né? A gente tem que criar um ambiente mais de solidariedade e de ajuda. Então, a gente precisa buscar isso. Se tem um ente querido que está com sintoma, levar para fazer uma avaliação, né? Ou alguém que conheça, a gente tem que criar esses canais de auxílio, né? Se tem o plantão do Covid, nós temos aqui a felicidade de ter o plantão do Covid, que a gente trabalha aqui no Hospital Geral, no Hospital de Novo Hamburgo, e sempre tem 2 ou 3 médicos que fazem avaliações em relação a essa questão respiratória. Agora, as demais questões, óbvio que a gente tem que buscar o recurso necessário. A pessoa está em sofrimento, está em depressão, está com ideação suicida, está pensando em coisa ruim, está negativando, porque a gente está na questão se apegando muito a questões assim, negativas, a gente tem que superar isso. Então, nada mais lógico e bom, né? Essa solidariedade que nos possa ajudar essas pessoas, assim, né? Criar um ambiente nesse sentido. Assim, Denis, eu quero agradecer a tua maneira simples, direta, e também dar o teu testemunho, como é que você, como pessoa, tem lidado com isso, mas também como profissional, e isso com certeza inspira uma alta dose de confiança de saber que há profissionais realmente dando mais do que costumeiramente já o fazem, porque sabem que exatamente carinho, atenção, cuidado precisam ser redobrados. Muito obrigado pela tua participação, pela maneira como tu colocas tudo e também por essas questões práticas colocadas agora no final. Podemos ainda, numa outra ocasião, vamos ver por quanto tempo se estende tudo isso ainda, então, novamente conversando. Denis, muito obrigado. A mensagem. Sim, estamos assim, então, agradecendo ao Dr. Denis, também agradecendo a você que nos acompanhou hoje à noite em live pelo Instagram, Viva Bem Multimídia. Lembrando que quando terminarmos agora, nós teremos o vídeo disponível no Instagram, no IGTV do Viva Bem Multimídia, mas amanhã, mais tardar, também o vídeo estará disponível no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Denis, muito obrigado, uma boa noite para você. E obrigado que você se dispôs para estar conosco aqui.